Os senadores da oposição ao presidente Lula protocolaram hoje um pedido à Polícia Federal para reforçar a segurança do ministro do Supremo, André Mendonça. A solicitação foi apresentada pelos senadores Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e Eduardo Girão, do Novo, do Ceará. O pedido foi feito depois da divulgação de que o banqueiro Daniel Vorcaro pagaria R$1 milhão por mês a Luiz Felipe Moraes Mourão, conhecido como Sicário, para monitorar e ameaçar críticos. No documento enviado à Polícia Federal, os senadores registraram preocupação com a segurança do ministro Mendonça. A informação foi divulgada pelo portal Metrópolis, também confirmada pelo jornal Estadão. Consta, eu quero te ouvir, mas deixa eu trazer a capa dessa edição da Oeste, porque nós estampamos aí uma foto do ministro, justamente André Mendonça, né? A Hora da Coragem, essa reportagem escrita pelo Eugênio Esber, na capa da revista Oeste, consta, porque hoje o Mendonça ele concentra dois dos maiores escândalos do país, né? O caso Master e também o escândalo do INSS, né? A farra, a roubalheira dos aposentados. Então é realmente uma grande responsabilidade desse ministro. Ele está nesta semana na Alemanha, ele foi para um curso, um evento jurídico, e foi de lá, inclusive, que ele autorizou a operação da Polícia Federal no dia de ontem, né? Agora, quero te ouvir, faz sentido esse reforço da segurança do ministro nesse momento, diante desta situação que a cada minuto, cada instante aparece aí uma troca de mensagens diferente envolvendo altas autoridades do país? Total sentido, é legítimo pedir para que reforcem a segurança dele, né? Ele está mexendo com muita gente perigosa, mafiosa, isso está claro, né? Muita gente em Brasília envolvida e muita gente do alto escalão de política, poder judiciário e por aí vai. Até mesmo ali alguns pares no próprio STF, né? Mas a gente tem, né, referências aí, a gente estava discutindo ainda há pouco se o tal do Mourão, o Sicário, que ganhava R$1 milhão por mês, ia se matar mesmo na prisão, por onde ele já havia passado antes, ou se foi queima de arquivo e tudo. Discutimos que há precedentes no país, né, de queima de arquivo. Uma das dúvidas que permanecem até hoje é a do Teori Zavascki, aquela queda do avião que foi investigada, mas, enfim, muita gente tem dúvida ali se houve realmente alguma coisa, né? E veio o ministro Alexandre de Moraes depois a substituí-lo. Então, muita gente tem dúvidas do que aconteceu ali naquele acidente. Eu acho que o André Mendonça está sendo corajoso, começou muito bem, né? Essa questão do Banco Master na relatoria, e está incomodando muita gente, está incomodando gente muito próxima dele e muito poderosa. Então, sim, me parece que ele tem que tomar todos os devidos cuidados, e isso não é brincadeira, não. Essa é uma medida tomada, então, por alguns senadores da oposição, Marcília, pedindo aí um reforço, né, na autoridade, na segurança do ministro André Mendonça, que não está no país nesse momento, mas deve voltar aí até o fim da semana e vai enfrentar muita pressão pela frente. A gente lembra que essa prisão preventiva do Vorcaro e também do cunhado, do Fabiano Zettel, será levada ao plenário virtual ali pela segunda turma. Então, ele fez questão de referendar essa decisão para os colegas, né? Isso deve ser realizado aí na próxima semana. E é importante realmente que ele esteja protegido. Eu vou usar até um exemplo que o Consta trouxe, que eu acho que é ilustrativo, né, da periculosidade desse povo, dessa gangue, desse bando que supostamente o Vorcaro chefiava, ou sabe-se lá quem chefiava o Vorcaro, mas enfim, tudo isso que está ainda por descobrir. O Consta falou, né? Imagina só, o Sicário, que é um matador de aluguel. Sicário é isso, sinônimo é matador de aluguel. Ele ganhava R$1 milhão por mês, já tinha uma ficha extensa corrida, é preso e se mata. Quer dizer, para ele, o grande medo dele, uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, que está acostumado a ser preso, que é um matador de aluguel, pelo menos esse é o sinônimo, ele é preso e se mata. Quer dizer, agora o medo dele, o grande medo, o único talvez medo dele seja da sua gangue, da sua própria gangue. O medo de eventualmente ter de delatá-los, ter de falar. Então, olha, isso ilustra o perigo que representa esse povo que estava acima
dos tal do sicário. Então o ministro André Mendonça tem mesmo que se cuidar e dele e cuidarem dele. É relevante nesse momento que ele esteja protegido, porque as nossas fichas todas estão no Mendonça. O Mendonça, ele está com os 2 casos, como você, Paula, disse, mais relevantes nas mãos, que é o do Lulinha, vamos dizer assim, né? E o do Master. E do Master decorrente disso, Margit, e mesmo a investigação sobre Tayayá, e, enfim, relações com os ministros, e o Lulinha, bom, relações com o governo. Quer dizer, um dos casos pode explodir dentro do governo Lula e o outro explodir dentro do STF. Sim. Os 2 grandes poderes que se consorciaram desde o início dessa história toda e passaram a submeter o Congresso e, por consequência, a todos nós, a um mando autoritário e ditatorial dentro do país. A gente vivia falando e vive falando aqui em consórcio estatal entre governo federal Lula e STF. Bom, esses 2 escândalos podem explodir esses 2 poderes consorciados e que criaram uma ditadura dentro do país, que submeteu a imprensa, submeteu o Congresso, submeteu a advocacia, que vive de joelhos para esses poderes. Então, o André Mendonça, ele tem uma baita responsabilidade nas mãos, e eu acho que é isso, coragem. Que bom que ele está demonstrando coragem e que bom que essa coragem seja protegida por todos nós. Pois não, Piotr? Não, só para agregar um ponto que o Marcília já foi. O caso do INSS envolve o filho do presidente da República, o irmão mais velho do presidente da República e toda a estrutura de apoio dos puxadinhos do PT, daquelas associações todas que faziam descontos ilegais. Aquelas associações são historicamente ligadas ao PT ou à esquerda brasileira. Esse é o caso do Banco Master, sem contar um monte de outras pessoas que também... Aliás, o Vorcaro também... A primeira vez que o Vorcaro foi chamado e apareceu era exatamente em relação a uma das empresas dele, também com empréstimos a aposentados do INSS ou descontos em folha de pagamento, por aí vai. Esse é o ponto. Quando você vai para o outro escândalo que também está na mão do Mendonça, nós estamos falando dos ministros do Supremo, boa parte deles, de 2 que são, um foi indicado pelo presidente e outro é aliado do presidente. Quem não se lembra do Alexandre de Moraes indo discursar no Palácio do Planalto, num evento que não tinha nada a ver para o ministro Supremo estar lá, e levou até um tapão de brother da Janja. Só para lembrar, a gente viu as relações do ministro Alexandre de Moraes agora na inauguração do SBT News também, estava lá a mulher, até que aparece lá o fotógrafo do presidente, que mais parece um puxa-saco do presidente, não quero essas imagens todas. Espera aí, está numa emissora de televisão, vai proibir imagem de pessoas conversando numa reunião? Veja só o negócio, né? Absurdo. Então, quer dizer, o Mendonça tem nós temos 2 explosões prontas aí. Imagina só, óbvio, o tamanho da pressão e o tamanho do risco que ele corre. Claro. Porque nós estamos falando aqui do superpoder de 2 ministros superpoderosos que estavam fazendo e desfazendo dentro do Supremo Tribunal Federal, e que, olha que coisa interessante, né, que a imprensa precisa se lembrar, essa que está chegando agora, né? Os 2 que começaram o malfadado inquérito das fake news em 2019. Exatamente o Toffoli, que era o presidente, que abriu de ofício, ou seja, por decisão própria, e nomeou sem sorteio o Alexandre de Moraes. São os 2 que estão envolvidos nesse caso. Isso demonstra a gravidade das 2 investigações que estão, felizmente, talvez no melhor ou no único gabinete que poderia fazer essa investigação, porque lá do Toffoli não ia sair nada, tanto que o próprio Supremo talvez tenha chegado a essa conclusão. Só acrescentar um ponto em relação a isso, a gente falou de tudo que envolve o Lula, falando também do Supremo, mas tem a outra parte também do dinheiro, né? E aí a gente tem que lembrar o que está por trás de toda essa grana que o Vorcaro injetou. Então a gente começa a ver aqui o que foram essas coisas fraudadas. Teve sim ali, né? Teve um contrato com o escritório de advocacia, teve uma compra, mas era muito CDB, a gente está falando de 80 bilhões de rombo, então, além disso tudo, eu diria, deve ter muita coisa da elite brasileira. Sim. Tem muito mais por trás. A gente acabou de citar aqui nomes importantes do Congresso, que inclusive saem em defesa dos ministros, saíram em defesa do ministro Toffoli, que
né? Estamos falando aqui de uma emenda que foi feita ali sob encomenda. Então, tem muito mais, né? A gente está falando do governo Lula, a gente, sem dúvida, está falando do STF, mas a gente está falando de uma parte importante do Congresso, como você mesmo tinha trazido, Piotr, que não é direita, esquerda, não é parte... Temos que... O Constantino falou isso, temos que nos juntar para entender quem é, de fato, que está metido nisso. E tem a outra parte, que é que empresas... né? Porque isso foram fraudes, tem um rombo de 80 bilhões para a gente descobrir. Que dinheiro foi esse que foi esquentado? Que dinheiro foi esse que estava sendo esquentado? E tudo que o Vorcaro financiou. Exato. Com que outros interesses? Exato. Né? Então tem muita coisa aqui envolvida, né? Sim, que vai ter um impacto nessa corrida eleitoral desse ano. A gente já vai falar mais a respeito. Marcília, quer complementar? Só um acréscimo no que o Piotr estava trazendo, que, veja só, talvez esses inquéritos, esses casos que estão com o Mendonça, sejam a saída para aquilo que a gente no início estava discutindo, como é que é possível investigar ministro, né? Se o Gonê não age como deveria e tal. Talvez a saída seja essa, porque se vamos dizer, o envolvimento de ministros aparecer no meio desses, e pode muito bem acontecer, aparecer no meio desses dois inquéritos, não precisa abrir inquérito, o inquérito está aberto. Não precisa pedir nada, está pedido, está explicitado. Quer dizer, se aparecer no meio de uma investigação, uma menção ou a relação, o envolvimento de algum ministro, ele já está no meio. Não precisa abrir o inquérito já vai estar aberto. Então, talvez essa seja a solução, vamos dizer assim, se nesse caso, nesses dois casos que estão já estão em andamento, já estão com pedidos, já estão com investigações e já estão com Mendonça, se ali os ministros aparecerem, os ministros que supostamente podem estar envolvidos, talvez a gente precise muito menos da PGR e consiga dar andamento. Agora, para isso, claro, o Mendonça tem que estar protegido, a Polícia Federal tem que estar com a autonomia que hoje tem tido e a gente precisa estar atento e vigilante.